Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, para falar um pouco mais dos próximos livros que vamos meditar, próximos livros mesmo. Pois é, vamos começar a leitura de 3 livros do Novo Testamento, em sequência, Filemon, Judas e a Carta aos Romanos. Por isso, livros, né? Pois bem, vou falar aqui um pouco de cada um desses livros que vamos ler agora no nosso Medite e Cresça. Filemão é uma carta linda, uma carta maravilhosa, uma carta que revela o amor fraternal, revela o amor de Paulo a um homem chamado Onésimo, que foi escravo de Filemon. Por isso Paulo escreve a Filemon, intercedendo por Onésimo, que pecou contra Filemon e ele foi parar nas mãos de Paulo. Paulo evangelizou, ganhou para Cristo, discipulou. Então essa carta é linda, uma carta que fala realmente do amor de um discípulo e do seu discipulador com o seu discípulo. E aí vai revelar isso, essa carta a Filemon, e Paulo vai interceder a Filemon por causa da vida de Onésimo. A carta aos Judas é uma carta, na verdade a gente chama de carta, mas só tem um capítulo, tanto Filemon quanto Judas, né? Um capítulo, e Judas escreve aos irmãos crentes judeus para combater a apostasia que existia em seu tempo. E essa apostasia a gente chama de graça barata. E Judas, que é irmão de Jesus, é autor desta carta, ele vai combater essa graça barata, dizendo que esses apóstatas, eles eram como nuvens sem água, rocha seca. E Judas então vai demonstrar sua preocupação com esses irmãos que estavam vivendo sob forte influência de apóstatas, pessoas que roubam a fé. Judas vai citar o livro de Números para mostrar exatamente que lá no passado os judeus deixaram de viver a experiência de Canaã pela falta de fé, influência daqueles que eram nuvens sem água, rocha submersa, que roubaram a fé do povo judeu. Essa é a carta aos Judas. Falar um pouco sobre a carta aos Romanos, aproveitar, a gente vai falar tudo num vídeo só. A carta aos Romanos é a carta, sim, é a chamada de carta magna do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos cristãos de Roma, os cristãos que estavam em Roma, na época do imperador Cláudio. Eu diria que a carta aos Romanos, meus irmãos, é o espelho do que é o evangelho vivido, ensinado e pregado pelo apóstolo Paulo. É o espelho desse evangelho puro, o evangelho da graça, o evangelho da fé. E o que acontece? Na época que Paulo está escrevendo essa carta, a igreja vivia uma divisão muito grande. O imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma. E depois eles voltaram, 5 anos depois eles voltaram. E quando eles voltaram, essa igreja se tornou uma igreja com muitas dúvidas, discussões, divisões, como por exemplo, se deveria guardar o sábado ou não, se deveria ser circuncidado ou não. E aí Paulo vai escrever a carta para fortalecer os irmãos. A carta é dividida basicamente em 4 partes. Ela vai, capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai falar sobre a justiça de Deus. O capítulo 6 ao capítulo 5 e 6, Paulo vai falar sobre uma nova humanidade a partir de Cristo, que é o último Adão. Uma humanidade a partir da imagem do Cristo, que é o último Adão. Depois, do capítulo 7 ao capítulo 11, Paulo vai falar sobre as promessas que Deus fez a Israel, ao povo de Deus, na qual a igreja se encontra junto dessas promessas, ela se inclui nessas promessas. Então Paulo vai mostrar a importância da igreja que veio a partir das promessas que Deus fez a Israel, mas que a igreja faz parte dessa promessa.
E exatamente por causa de Cristo, esse Adão que veio trazer uma nova humanidade a partir da imagem dele, a partir de quem ele era. E por último, né, o capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vai mostrar a prática desta igreja. Como essa igreja deve viver na sua prática, a partir da essência do que é o evangelho da graça, o evangelho da fé em Cristo Jesus. Por isso que você vai encontrar na carta aos Romanos a expressão dita por Abacuque, e Paulo vai repetir, o justo viverá da fé. E ele vai terminar dessa forma, mostrando à igreja, aos cristãos em Roma, que eles deveriam se unir, não se dividir a partir desse evangelho da graça, da fé e o evangelho que imita Cristo Jesus, o último Adão. Essa carta magna chamada, que nós vamos ler, né, vamos meditar, carta aos Romanos. Tá bom, irmãos? Eu espero que você tenha aí dias abençoados lendo essas 3 epístolas, Filemon, Judas e a carta aos Romanos. Valeu? Deus abençoe, bom, medite e cresça.